cegado, né? Mas a gente tem uma obrigação de trazer uma palavra, como disse o pastor Charles, que venha trazer algo novo na vida das pessoas, mudança, transformação. Eu quero falar hoje sobre três classes de pessoas a qual Deus tem aquele que especial. Usavam muito essa forma de expressar. O fulano tem um que especial. Então, Deus tem um que especial. Não é QI, é que especial com esses três grupos de pessoas. Não que ele desvalorize os outros, não que ele não despreze os outros. Esse grupo é o grupo das viúvas, dos estrangeiros e dos órfãos. Eu quero convidar os irmãos que abram sua Bíblia ou seu celular no livro de Deuteronômio, capítulo 24. Obrigado, irmão. Capítulo 24, versículo 18. Essas foram uma das últimas recomendações de Moisés ao povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés disse assim no versículo 18, a Bíblia diz assim no versículo 18: lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor os resgatou de lá. Por isso, lhes ordeno que façam isso. Versículo 19. Quando estiverem no campo, fazendo a colheita, e nele esquecerem um feixe de espigas, não voltem para rebuscá-los. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas, para que o Senhor, seu Deus, abençoe você em tudo o que fizeres. Então veja bem, uma atitude nossa, com o nosso próximo, só tem que se tornar em bênçãos. Então Deus às vezes quer motivos para nos abençoar. Nós temos que ter depósitos, porque você só saca o dinheiro da conta se você tiver. Então Deus ele quer ter um motivo, um anseio, ter um motivo para nos abençoar. E quando nós abençoamos alguém, a bênção vem sobre nós também. Aí no versículo 20: quando sacudirem as oliveiras, não voltem para colher os frutos que ficaram nos ramos. Deixe que fique para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. No versículo 21, ao fazerem a vindima das uvas, não sejam rigorosos demais. Deixe que o restante fique para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Versículo 22, lembre-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso lhes ordeno que façam isso. Estamos diante, se você perguntasse assim, pastor, qual passagem da Bíblia você admira? Essa é uma delas, não só é a única, não só essa. Essa mensagem ela tem muita campo para pregarmos, tem muita vazão, não só para pregarmos, mas para vivermos. Deus está dando uma ordem aqui através de Moisés, para que você se lembre quem você era, trazendo para os dias de hoje, quem você era lá no Egito. E para onde você está caminhando. Se você ainda não chegou em Canaã, você está a caminho. Mas é bom que nós nos lembremos de quem nós fomos. Talvez um dia nós fomos órfãos.
ou foi um estrangeiro, foram viúvos. E Deus tem algo especial, Ele tem um quê com você. Deus, Ele quer transformar as nossas vidas de supostas derrotas em vitórias. Mas como é que nós alcançamos essas vitórias? Quando nós nos preocupamos com o próximo. Como é que nós alcançamos as bênçãos de Deus quando nós nos preocupamos com o próximo? É tão fácil, irmão, nos preocuparmos. Mas também não é só preocupar. E eu ir lá, chegar lá na colheita, chegar na lavoura e colher tudo para mim. Abraçar o mundo sozinho. Eu preciso deixar algo para alguém. Eu preciso deixar um alimento para alguém. Quantas vezes nós dizemos assim: eu orei, vai você fazer sua obrigação. Eu já jejuei, vai fazer você a sua obrigação agora. Eu já busquei, vai você buscar. Mas às vezes, para a gente ensinar alguém a andar, você tem que pegar na mão dele. Não é assim que a palavra de Deus diz? Ensina o menino no caminho que ele deve andar. Então, às vezes nós somos mesquinhos com relação à nossa vida, ao nosso próximo. Pastor Evadir pregou domingo aqui de manhã. Ele falou um fato de um certo pastor que, quando ele precisou, ele foi buscar naquele pastor. Ele não tinha nada para oferecer para ele. Que as pessoas encontrem em nós a espiga de milho para fazer um belo bolo. Que as pessoas encontrem em nós um azeite, porque o azeite é símbolo de cura. Que as pessoas encontrem em nós o vinho da alegria. E é isso que tem acontecido em você? É isso que tem acontecido em você? É isso que tem acontecido em nós? Olha que mensagem tremenda que Moisés deixa para o povo. Olha que mensagem, que orientação tremenda ele deixa com o povo. Porque no meio daquele povo que ia entrar em Canaã, tinha esses 3 grupos de pessoas. Esses 3 grupos de pessoas estariam, um dia, uma hora, estariam ali em Canaã também juntos. E ele se preocupou com esse povo. E talvez nós não nos preocupamos nem com aqueles que estão dentro de casa. Nós precisamos repensar nisso. Se nós queremos ser o país do avivamento, se nós queremos ser o país onde vão sair grandes missionários para o mundo todo, nós precisamos pensar nisso. Ainda que eu não seja esse missionário que vou lá pregar, você que vai lá pregar, mas eles têm que ver em nós, que há em nós frutos, e eles nos acompanharem, eles fazem o mesmo que nós fazemos, para que amanhã esses missionários, essas crianças hoje, sejam os futuros missionários de amanhã, para levar as boas novas do Senhor Jesus. Eu quero falar agora sobre uma mulher, aliás, 3 mulheres, que viviam um complexo de inferioridade, um complexo de pequenez. O livro de Ruth, capítulo 1, você vai entender agora, porque é o encaixe da palavra. Em Ruth capítulo 1, fala sobre uma mulher chamada Noemi, esposa de Elimeleque.
Noemi, ela muda para Moabe, a terra de Moabe. Ela com Elimeleque e com seus 2 filhos, Malom e Quilion. Esses dois, ela logo em seguida, logo de não se diz o tempo, mas Noemi, ela fica viúva. Ela perde Elimeleque, o seu apoio, a sua base, a sua coluna, a sua torre forte. E seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles se casam com 2 mulheres moabitas. E depois de um tempo de casados, e a Bíblia diz que elas ficaram quase 10 anos, Noemi ficou quase 10 anos na terra de Moabe. As 2 noras ficam viúvas também. Agora são 3 mulheres, uma sogra, 2 noras. 2 noras e uma sogra. Essas outras 2 mulheres também perdem o seu apoio, seus maridos. Não queremos dizer que as mulheres são nós, os homens, somos 100% dependentes, somos 100% colunas das mulheres. Não, porque às vezes as mulheres são colunas, nós também. Elas perdem os seus maridos, as 3 mulheres. E Noemi, desgostosa da vida, desgostosa da alma, ela resolve voltar para Belém. E ela volta para Belém e ela reúne as suas 2 noras e diz: eu estou voltando para Belém, estou voltando para a minha terra natal. Porque lá eu sei que eu vou ter apoio. Eu tenho um parente chamado Boaz, que ele vai me apoiar, vai me ajudar. Agora vocês 2 não, vocês podem voltar para suas casas, para sua família. Ruth ainda tinha mãe. Vocês podem voltar para suas casas. Nós não temos mais ligação. Nós não temos mais ligação, nós somos ligados mais. O que me ligava a mim e a vocês eram os 2 filhos, mas eles já se foram. E as 2 começam a chorar alto, as 3 começam a chorar alto na estrada. E Noemi insiste, pela segunda vez: voltem para a sua terra, para os seus deuses, para a sua família, para a sua nação, para as suas crenças. Orfa chora novamente, que é a nora de Noemi. Ruth chora também. Vai haver aí a quebra de um laço, de uma amizade sincera, verdadeira. Quantas vezes nós passamos na vida por isso, né? A quebra de um laço, uma morte, uma separação, uma divisão, e isso é muito dolorido. Isso é um buraco que se faz na nossa alma. E Noemi, ela está decidida a voltar, mas sozinha. E elas insistem, as noras, acompanhar Noemi. Noemi chega a dizer: por acaso tenho eu idade para ter mais um marido? Novamente? E ainda casar-me de novo, apesar da minha idade? Ter um filho, aliás, 2 filhos? Vocês vão esperar eles crescerem? Vocês vão esperar eles crescer, para depois vocês se casarem com eles? E aí,
elas entenderam a situação. Orfa despede as duas da sua cunhada e da sua nora, e se vai de volta para Moabe. Mas Ruth não, ela estava decidida. O seu povo será o meu povo. A sua nação será a minha nação. O seu idioma será o meu idioma. O seu Deus será o meu Deus. É bom quando você encontra alguém assim, né? Determinado. Não importa o que virá, mas eu estou determinado. Ruth estava determinada. Noemi, quando Noemi vê que não tinha mais como se livrar dela, no bom sentido. Então ela aceita a companhia da sua nora. E elas caminham para Belém. E aí elas chegam na terra de Boaz. Boaz era parente de Noemi, de Elimeleque, já falecido, esposo da Noemi. E ela chega na terra, no plantio, na época da colheita, nas terras de Boaz. E quando Ruth chega já no mesmo dia, ela já se oferece em fazer isso que nós lemos em Deuteronômio capítulo 24. Por que ela fez isso? Por que ela tomou essa decisão? Ela conhecia seus direitos. Ela já conhecia seus direitos. E ela disse, eu vou sair para colher. E ela foi colher. Ela foi colher as espigas, ela foi colher as uvas. E o mais interessante que os próprios ceifeiros, já daqui, funcionários, empregados de Boaz, eles entenderam. E eles faziam de propósito, deixavam cair uma espiga, deixavam algumas uvas, não rebuscavam. O que é rebuscar? Deixa eu dar uma olhadinha se não tem mais nada aqui, espera aí. Rebuscar. Quantas vezes nós fizemos isso, né? Já que é para levar, eu vou levar tudo. Não deixava para ninguém, né? Já que é para levar, eu vou levar tudo. Mas os ceifeiros entenderam. E Noemi e Ruth, ela começou a colher. Até que chegou Boaz, e Boaz viu aquela moça bonita. Mas quem é essa moça? Essa é filha, essa é nora de Noemi. E as pessoas começaram a chamar Noemi de Noemi, mas essa não é Noemi, não é aquela que casou, aquela que foi embora, não é a Noemi. E aquela mulher era tão angustiada, que ela preferiu ser chamada por outro nome, porque ela vivia angustiada, por ter perdido seu esposo, perdido seus dois filhos, não tinha mais os seus apoios. Talvez você não está vivendo assim, não? Angustiado. Já não tem mais aquele sossego, já não dorme mais como antes. Noemi preferiu mudar de nome.
sou uma mulher amarga, eu sou uma mulher angustiada de alma. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo parecido com isso aqui. Perplexos com a situação que o mundo está. Perplexos com a nossa família. Às vezes nossa família está sendo arrebentada e nós não estamos nem percebendo. E nós vimos para um culto desse buscar um alento, uma paz, assim como fez Noemi. Foi buscar um alento, uma paz na terra, na sua velha terra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que vive complexo de inferioridade dentro da sua casa. Às vezes você acaba dizendo assim, a minha família, a minha casa é a menor de toda a minha família. E da minha casa o menor sou eu. Assim foi com Gideão, complexo de inferioridade. E nós estamos encontrando pessoas dessa forma. Que ele se diminui. Ele se autodiminui. Como está a sua vida? Você está vivendo como Noemi? Que você está procurando, não consegue achar. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Hoje aqui tem um Boaz. Não saiu nem amém. Hoje tem um Boaz, aleluia, que vai te acolher. Ei, xalabanabachai. Tem um Boaz aqui hoje, que vai te trazer segurança, que vai te trazer paz. Que vai trazer um futuro. A gente encontra isso aí, nas ruas. Eu já deparei com situações parecidas. Você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Se não vai acontecer nada do que está escrito ali em Deuteronômio capítulo 6, no finalzinho do capítulo 6, versículo 6. Eu tenho um amigo que ele é amigo de profissão. Tem a mesma profissão que eu. Nos conhecemos há mais de 35 anos. Um certo dia, ele foi comigo entregar um serviço, e ele me disse assim, nós temos muita intimidade, somos muito íntimos. Ele disse assim, Zé, passa lá em casa, vamos almoçar comigo, e dá uma palavra para minha esposa. Dá uma palavra para minha esposa. Eu falei, tudo bem. Passei na casa dele, almoçamos. Aí sentado mesmo na mesa, continuamos sentados na mesa. E ele começou a tocar no assunto com a esposa dele. Irmão, se você olhar para essa mulher, até hoje, ela não mudou. Você ficar meia hora com ela, você sai deprimido. É aquele dia inteiro reclamando, ai, olha para a cara dela, dá desespero. Você procura alguma coisa, não acha nada de bom. E eu comecei, ele tocou no assunto, e ela começou a falar o que aconteceu. E essa mulher disse tudo para mim. Que no dia do seu casamento, eu já contei essa história aqui, acho que aqui. No dia do seu casamento, a sua sogra pegou um presente escondido dela e vendeu. E isso fazem 45 anos atrás.
E eu falando para ela, a senhora precisa perdoar. Essa mulher já morreu. A senhora precisa perdoar. Não perdoo. A senhora precisa perdoar. Só quer continuar do jeito que está? Né? Por causa de uma bobagem. Está sofrendo. Está vivendo angústias. Então Deus quer curar você hoje. Mas você tem que permitir. Eu tive que perdoar alguém, que provavelmente aqui, pelo menos 20% não perdoaria. E eu tive que perdoar. Irmãos, a nossa salvação, às vezes depende de uma palavra. A nossa salvação depende de uma atitude. A nossa salvação depende de um perdão. Deixa esse complexo aí de inferioridade. Deixa passar. Viva um novo tempo. Viva um novo tempo. Vai colher lá, vai colher. Vai colher azeitonas lá para você fazer o seu remédio, a sua cura, a sua unção. Vai colher lá as uvas, os cachos de uvas, e transforma num bom vinho de alegria. Você não pode continuar como está, eu também não posso. Tem dias que eu levanto, às vezes de manhã, estou meio desanimado, eu coloco um louvor, já desaparece, oro e daqui a pouco estou de novo na ativa. Você não pode continuar como está. Você tem que dar lado a Deus. Você tem que dar oportunidade para Deus. Deixa Deus trabalhar no seu coração. Deixa Deus rasgar o seu coração hoje. E tirar a mágoa, a angústia, a tristeza, as decepções. Porque nós confiamos tanto no homem, confiamos tanto nas pessoas. E elas acabam falhando com a gente. Eu já aprendi confiar desconfiando. Confiar, mas com o pé na frente e outro atrás. Já aprendi isso. Que já foram às vezes tantas decepções que a gente passa na vida, que você vai aprendendo e fica maduro com relação a isso. Deus tem algo melhor para você. Esqueça lá Moabe, esqueça Moabe. Moabe foi passado. Noemi procurou uma nova vida. Ruth entendeu a situação dela também. Novo tempo, novo povo, nova linguagem, novos sistemas, novo Deus, um Deus que pode responder para ela, Ruth, as orações, um Deus que podia saciar a sede dela, depois de estar viúva, e agora viúva e estrangeira, numa terra desconhecida. Você já viu a situação de uma viúva, aquela que vive sozinha, sem filho, como é uma luta? A luta, né? De não ter ninguém para conversar, não tem ninguém para se apoiar, não tem ninguém para ouvir, e ainda mais um estrangeiro. É que Deus preparou tudo, e ela chegou, uma porta se abriu, algo novo se abriu, algo novo começou. Deus tem uma porta nova para você. Deus tem novo tempo para você. Pode se preparar. Está vindo aí o vinho da alegria. Aleluia. Eu acho que já está encerrando já o meu tempo.
Como é que você está vivendo hoje? Qual a sua situação hoje, irmão? Nós estamos crentes há tantos anos. Nós já esquecemos até as promessas de Deus, quais são. Nós precisamos correr lá na Bíblia de novo, lá onde é que está mesmo? Aquela promessa? Tem promessa ainda que não aconteceu na sua vida. Mas venha hoje colher, venha. Faça como Ruth fez. Ela conhecia seus direitos, como estrangeira e órfã, estrangeira e viúva. Órfã não era. Mas muitos de nós estamos voltando para Moabe como órfã. Órfã preferiu a vida velha, a vida antiga. Já que você está nesse meio caminho, não volta para Moabe, não. Vai para Belém. Ali tem um Boaz ali, ó, que vai abrir a eira. Tem um Boaz ali que vai abrir a porta da sua lavoura para você entrar, comer e desfrutar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero pedir que eu gostaria de orar por você. Se tem alguém vivendo assim, que vem aqui na frente, nós vamos orar. A pastor Zeneide já orou, maravilhosa a oração. Mas quero convidar você. Você não quer ser órfão mais, não. Mas você quer ser como Ruth. Você quer viver um novo tempo? Vem para cá. Deixa o complexo de inferioridade que está dentro de você. Você é grande. Jesus comprou você. Você é grande. Não coloca dentro de, não, quem sou eu? Eu não sou, não. Eu pensava assim também antigamente. Eu nunca vou me casar, nunca vou ter filho, nunca vou ter uma esposa, nunca vou ter uma casa, não vou aprender a dirigir. Vou morar de favor para sempre. É assim que eu pensava. Hoje Deus me deu uma família, deu uma esposa, deu uma casa, deu filho, deu um neto, deu uma casa, tem carro, aleluia. Deus me colocou até aqui em cima como pastor. Aí, ó. Eu nunca sonhei isso. Nunca pensei nisso. Será que eu sou melhor que você? Então vem para cá, corre para cá, corre para cá. Se Deus falou com você, venha se libertar. Aleluia. Enquanto o pastor Charles canta um louvor. Talvez você não queira. Vamos se levantar, irmão. Vamos colocar de pé. Aleluia.